A tragédia da Battle of Chaos, em todos os sentidos. Hoje a gente vai falar sobre um dos momentos mais frustrantes de Dark Souls 1, um chefe que marcou o jogo não pela sua grandiosidade, mas pelo desastre que ele representa, tanto na história quanto na gameplay. Mas para entender por que a Battle of Chaos é tão odiada, a gente precisa entender de onde ela veio. Porque por trás dessa luta caótica tem uma das tragédias mais pesadas de toda a série Souls. A história da Battle of Chaos começa nos primórdios da Era do Fogo, quando o mundo ainda era coberto por névoa, árvores imortais e dragões eternos. 4 grandes entidades encontraram as almas dos lords nas profundezas da chama original, e entre elas estava a Bruxa de Izalith, uma figura misteriosa e talvez a mais enigmática dos 4. Enquanto Gwyn usou sua alma para guerrear e conquistar, e Nito espalhou a morte, Izalith escolheu a preservação. Ela tentou impedir que a chama morresse, porque sabia que, sem ela, o mundo mergulharia na escuridão. Mas em vez de alimentar a chama original, como Gwyn fez mais tarde, Izalith tentou replicá-la, criar uma nova primeira chama a partir da própria alma, e foi aí que tudo começou a meio que dar errado. O que nasceu dessa tentativa não foi uma chama divina, foi um fogo corrompido, uma força instável que fugia de qualquer lógica natural, a chama do caos. Esse novo fogo se espalhou violentamente, consumindo não só Izalith, mas toda a sua cidade, seus seguidores e a sua linhagem. A feiticeira perdeu completamente o controle, e com ela surgiu uma nova raça, os demônios. Diferente dos dragões que eram eternos ou dos humanos que eram frágeis, os demônios do caos são pura deformidade. São criaturas nascidas da destruição. Seres como o Centopeia, ou o Fire Sage Demon, ou o próprio Taurus Demon, todos são filhos diretos do que meio que restou de Izalith. Mas a corrupção não ficou só na aparência. Boa parte da família da feiticeira sobreviveu, transformada. Quelaag e a Fair Lady são bons exemplos. São 2 das filhas dela. Ambas com corpos de aranha e feições humanas, vivem em sofrimento eterno. Uma delas guarda o sino do despertar, e a outra, doente, protege o último resquício de compaixão daquela linhagem. E no centro de tudo isso, no coração do caos, tá ela, a Battle of Chaos, a própria feiticeira de Izalith, fundida com a chama que ela tentou dominar, e seu corpo agora é só uma massa de raízes, galhos retorcidos e energia pura. Sua mente talvez já nem exista mais, ou esteja naquele insetinho que a gente enfrenta. Ao chegar em Lost Izalith, o jogador encontra uma cidade que parece ter sido engolida por lava e decadência. As ruínas ainda carregam traços do que foi uma civilização, mas agora só abrigam monstros. Muitos deles nem parecem ter sido finalizados. Tem um monte de inimigo repetido, colado no cenário, com comportamento bugado, inimigos que ignoram colisão, tem um monte de coisa. Essa parte do jogo ficou famosa por ter sido feita meio que às pressas. O pessoal diz que a From Software tinha pouco tempo para terminar o projeto, e uma das partes que mais sofreram com isso foi justamente Lost Izalith. E essa pressa meio que se reflete em cada detalhe desse lugar, desde a arquitetura, que é muito menos caprichada que qualquer outra parte do jogo, até o próprio design da luta final. Mas há uma ideia escondida ali. A Battle of Chaos não é só mais um chefe, ela é o próprio berço do caos, ela é o ponto onde tudo desandou, a mãe de todas as criaturas demoníacas que espalharam destruição por Lordaeron. Se o objetivo de Dark Souls é apagar ou preservar a chama, a Battle of Chaos representa o que acontece quando se tenta manipular esse fogo sem entender o seu real poder. A Battle of Chaos, ela meio que simboliza a tentativa de uma terceira opção no ciclo infinito que a gente vive em Dark Souls. E por mais que a história e toda a simbologia seja realmente muito interessante, a luta contra a Battle of Chaos é onde toda essa tragédia se converte em frustração. E não é porque o chefe é difícil, é porque ele é mal feito. Diferente de todos os outros chefes do jogo, aqui o combate direto não existe. Você precisa destruir 2 núcleos laterais e depois acessar o centro da, entre aspas, criatura. Só que o chão desmorona, você é arremessado por braços com hitboxes horríveis e a câmera simplesmente desiste de te ajudar. E se você morrer, o que vai acontecer? Você tem que repetir tudo de novo. Correr pelo mesmo caminho, que é imenso, cair nos mesmos buracos até
por sorte ou insistência, acertar o tempo certo de pular e acabar com a luta. Essa é a antítese de Dark Souls. Não tem aprendizado, não tem progresso baseado em você dominar mecânicas. É só uma tentativa e erro misturada com puzzle. Dark Souls se constrói para ser um jogo complicado que vai exigir da sua memória e dos seus reflexos. E aqui tudo isso cai por terra, nada disso vai te ajudar. O chefe é tão grande, mas tão grande que você sequer vai ver o que ele tá fazendo. Isso é uma das coisas que mais me irrita em chefes gigantes que o pessoal tenta fazer. E esse aqui consegue errar especialmente. É um exemplo perfeito do porquê um chefe grande demais pode ser uma desgraça. Então, o chefe mais simbólico da criação do caos é também o mais caótico da série. E não de um jeito bom. A Battle of Chaos realmente tinha tudo para ser um dos momentos mais épicos de Dark Souls. Ela é o resultado de uma ambição desmedida, uma mulher que tentou recriar a chama e acabou destruindo tudo que amava. Ela é a mãe de todos os demônios, o coração pulsante de uma civilização caída. O seu corpo é grotesco, mas a existência dela é trágica. Só que toda história rica, toda essa simbologia pesada, se perde em uma das lutas mais mal feitas do jogo. Ela não recompensa o jogador, ela não desafia com justiça, ela só te frustra. E talvez seja por isso que tanta gente odeia essa luta com tanta força, porque ela representa o que Dark Souls quase nunca faz: te matar sem propósito, sem aprendizado, sem mérito nenhum. Mas ao mesmo tempo ela serve como lição. Até os grandes jogos têm seus pontos fracos, até as civilizações mais poderosas caem, como Izalith, e até os chefes mais simbólicos podem falhar em te marcar, não pelo que representam, mas pelo quão eles foram mal executados. No fim, a Battle of Chaos é um lembrete de que o caos existe, e às vezes ele escapa até mesmo das mãos de quem criou. Salve rapaziada, tudo bom? Tô passando aqui no fim do vídeo só para lembrar você de se inscrever, caso você seja novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo. Toda segunda e quinta tem vídeo novo. Além disso, se você veio até aqui, acredito que você tenha gostado, então você me fortalece muito deixando um gostei aí embaixo. E por fim, a aba dos comentários está à sua disposição com qualquer coisa que você queira acrescentar, qualquer opinião que você tenha sobre essa luta e principalmente destilar um pouco do seu ódio, porque acho que uma das únicas coisas unânimes em Dark Souls é o quanto ninguém gosta desse chefe. Além do mais, se você quiser me ajudar mais ainda, tem a área de membros aqui embaixo no canal. Você pode ver um videozinho explicando todos os benefícios ali dos planos que tem o nível 1 e 2. Por um valor simbólico, eu vou começar a fazer uns conteúdos exclusivos para membros. Eu tô zerando Sekiro pela primeira vez e eu tô gravando alguma das partes mais importantes, alguns dos bosses mais chatos, a experiência de eu passando pela primeira vez. Caso você tenha interesse, caso você queira dar umas risadas num vídeo um pouco mais descontraído, que não é o foco desse canal, você pode se inscrever aí na área de membros, fechou? Enfim, eu te espero lá, seja na área de membros, seja no próximo vídeo. Espero que você fique bem e falou!